Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou a professora Renata, estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre ângulos, tá? A gente vai iniciar hoje a semana 4. Então, na semana 4, a gente vai aprofundar o nosso estudo sobre ângulos, né? A gente vai aprender um pouco mais. Vocês já conhecem, já aprenderam ângulos em outros anos, só que hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nosso estudo sobre ângulo. Então, definição de ângulos. Duas semirretas de mesma origem, contidas em um mesmo plano, dividem-no em duas regiões chamadas de ângulos. Então, quando eu tenho duas semirretas, né, que as duas se encontram no mesmo ponto, né, e formam um ângulo. Então, elas se encontram no mesmo ponto, no mesmo vértice, no caso aqui, essa semirreta OA está encontrando com a semirreta OC no ponto O, certo? Então, no ponto em comum que elas se encontram, a gente chama de vértice, tá? Que é o vértice do ângulo. Então, elas formaram o ângulo aqui. Esse ângulo que tá indicando, esse arquinho vermelho aqui, está indicando o ângulo, que a gente chama de AOC, tá? Então, observe a imagem ao lado. O é o vértice do ângulo, né? Por que ele é o vértice? Porque as duas semirretas se encontraram nesse ponto. E o ponto de encontro das duas semirretas é o vértice, que a gente chamou de ponto O. As semirretas OA e OC são os lados do ângulo. Então, os lados de um ângulo são as semirretas, OA e OC. Denotamos o ângulo da figura como AOC. Sempre no O aqui, no vértice, a gente coloca esse acento circunflexo aqui em cima, que está indicando o arco, tá? O arco formado por esse ângulo aqui, que é esse arquinho vermelho aqui, tá? Medida de ângulo. Para medir um ângulo, consideramos a abertura entre seus lados, né? Então, para medir o ângulo, eu vou considerar essa abertura aqui, aonde que fez esse arquinho aqui, tá? O que a gente usa para medir o ângulo? A unidade mais usada para medição é o grau. O objeto mais comum para medir ângulos é o transferidor, que já vem graduado de 1 grau em 1 grau. Então, vocês já conhecem o transferidor, né? Vocês até devem ter o transferidor em casa. Então, o transferidor tem esse formato aqui, né? É uma semicircunferência, porque a circunferência inteira tem 360 graus. O transferidor inteiro eu tenho 180 graus, então ela é uma semicircunferência, tá vendo? Olha o formato do transferidor. E cada pontinho retinho aqui que tem aqui, olha, mede 1 grau, tá vendo? Esses bem pequenininho aqui, esses tracinhos bem pequenininhos, igual uma régua mesmo, né? Só que da régua, cada um mede milímetro, né? Agora aqui no transferidor, não. Cada um mede 1 grau, tá? Então, o transferidor inteiro, ele tem 180 graus, tá vendo? Esse aqui, 180 graus. Começa no 0 e vai até os 180. 180 graus. Ângulos consecutivos. Vamos aprender o que são ângulos consecutivos. Quando a gente pensa em consecutivos, é que vem um depois do outro, né? Então, dois ângulos que possuem um lado comum e o vértice em comum, eles são chamados de consecutivos. Então, toda vez que eu tenho dois ângulos que possuem um lado em comum e o vértice em comum, eles são consecutivos. Por exemplo, AOB e BOC, ó, AOB. Esse arquinho vermelhinho aqui, ele está indicando o ângulo, a medida do ângulo AOB, certo? E o ângulo AOC, ó, AOC. Então, esse arco maior aqui preto, ele está indicando a medida do ângulo AOC. Vocês viram que ele tem um lado em comum, que é o AO. A gente viu que cada semirreta de um ângulo é um lado do ângulo. Então, eles têm um lado em comum, que é o AO, ó, AOB e AOC.
Então, se eles têm um lado em comum e têm um vértice em comum, que é o vértice O, eles são ângulos consecutivos, tá? Vamos lá para a letra B. AOC, ó, AOC. Então, esse arco maior aqui, ele está indicando a medida do ângulo AOC, esse arco maior preto. E BOC, BOC, esse arco vermelho aqui está indicando a medida do ângulo BOC, tá? Então, os dois, ó, AOC e BOC, eles têm o lado em comum que é OC, não é? OC em comum entre os dois ângulos, tá? Então, se eles têm em comum o vértice O e o lado OC, eles são consecutivos, certo? Agora aqui, ó, AOB e BOC. Então, AOB. Então, esse arco aqui vermelho está indicando a medida do ângulo AOB. E BOC, esse arco preto está indicando a medida do ângulo BOC. Eles têm em comum um vértice, ó, não é? E tem em comum esse lado que é OB, essa semirreta OB, ó. Ela faz parte desse ângulo AOB e desse ângulo BOC, não é? Então, se eles têm em comum o vértice O e o lado OB, então, eles são consecutivos, tá? Por quê? Porque essa semirreta, ó, AOB e BOC. Então, eu usei essa semirreta para formar o ângulo AOB e usei essa semirreta para formar o ângulo BOC. Então, eles são consecutivos, tá? Agora, vamos aprender o que são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, todo ângulo adjacente ele é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente. Por quê? O que são ângulos adjacentes? São dois ângulos consecutivos que não possuem pontos da região interna comuns. O que quer dizer isso? Vamos ver. Olha, ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos da região interna comum. O que quer dizer? Olha, quando eu tenho esse ângulo AOB e AOC, a gente já viu que eles são consecutivos, né? Por que eles são consecutivos? AOB e AOC, porque eles têm um vértice em comum e tem um lado AO em comum, ó. Para formar o ângulo AOB, eu usei a semirreta AO. E para formar o ângulo AOC, usou também a semirreta AO. Então, tem essa semirreta AO, que é o lado em comum dos dois ângulos, certo? Esse arco aqui indica a medida do arco AOB. E esse arco maior indica a medida do ângulo AOC. Vocês viram que esses dois arquinhos aqui, ele pertence a esse ângulo AOB. Então, eles têm ponto esse ângulo AOB, ele tem ponto em comum com o ângulo AOC. Se eu colocar um ponto aqui no ângulo AOB, se eu colocar qualquer ponto aqui, ele também vai pertencer ao ângulo AOC. Então, por quê? Porque eu tenho as duas, tá vendo esses dois arquinhos aqui? No ângulo AOB, quer dizer que eles têm pontos em comuns. Então, se eles têm pontos em comuns, eles não são adjacentes, porque para ser adjacente, não pode possuir pontos em comum, tá? Então, eles têm ponto em comum, eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Vamos ver outro exemplo de ângulos consecutivos. A gente já viu que esses ângulos são consecutivos, por quê? Porque ele tem o vértice O em comum e tem o lado OC em comum, ó, AOB e a AOC, quer dizer, AOC, ó, AOC e BOC. Então, ó, esse arco maior está indicando a medida do ângulo AOC. Esse arco menor, vermelho, está indicando a medida do ângulo BOC. Vamos ver se eles são consecutivos, porque eles têm o lado OC em comum, né? Esse lado aqui em comum. E eles têm o vértice O em comum. Agora, vamos ver se eles são adjacentes. Para ser adjacentes, eles não podem ter pontos internos em comum. E eles têm, tá vendo? Olha, o ângulo BOC, não tem esses dois arquinhos aqui, nesse ângulo BOC?
Então, eles têm ponto interno em comum, porque tem dois arquinhos deles aqui. Então, se eu marcar qualquer ponto aqui interno no ângulo BOC, ele vai pertencer também ao ângulo AOC, tá? Então, eles têm ponto interno em comum, eles não são adjacentes. Para ser adjacente, não pode ter ponto interno em comum, tá? Como esses dois arquinhos aqui eles estão pertencendo ao ângulo BOC, é porque eles têm ponto interno em comum. Agora, vamos ver o outro exemplo. Esse daqui, vocês viram que não tem, tem um arquinho vermelho, que está indicando a medida do ângulo AOB, e tem um arquinho preto, que está indicando a medida do ângulo BOC, não é? A gente viu que eles são consecutivos, porque AOB e BOC têm a reta OB em comum, a semirreta OB em comum. E vamos ver se eles são adjacentes. Tem ponto interno em comum? O ângulo AOB, aqui, AOB é tudo interno, esse ângulo aqui, que eu colocou um arquinho vermelho nele, para mostrar que essa é a medida do ângulo AOB. E o ângulo BOC, e tem esse arquinho preto. Tem dois arquinhos aqui neles? Não, né? Pertencendo ao mesmo ângulo, esse e este. Eles não têm ponto interno em comum. Se eu colocar qualquer ponto aqui interno no ângulo AOB, ele não vai pertencer ao ângulo BOC. Por que eles não têm ponto interno? Não tem, nesse ângulo eu tenho um arquinho só, nesse ângulo eu tenho um arquinho só. Então, eles não têm ponto interno em comum. Se eles não têm ponto interno em comum, eles são adjacentes. Então, esses são consecutivos, esses dois ângulos são consecutivos e adjacentes. Agora, vamos ver, então, esse foi o exemplo que eu dei aqui, AOB e BOC. Não possui pontos internos em comum. A gente viu que só tem um arquinho aqui, só tem um arquinho aqui. Então, não possui pontos internos em comum, então, logo, são adjacentes. Agora, vamos ver esse outro exemplo. AOC e AOB. Eles são consecutivos, porque ele tem a semirreta AO em comum, né? E tem um ponto, o vértice no ponto O em comum também, né? Os dois ângulos têm o mesmo vértice e tem uma semirreta um lado em comum. Agora, vamos ver se eles são adjacentes. Esse arquinho maior, ele está representando a medida do ângulo AOC. E esse arquinho menor está representando a medida do ângulo AOB. Tá vendo que aqui eu tenho dois arquinhos no ângulo AOB? Então, esses dois arquinhos indicam que eles têm ponto em comum, Eles têm ponto em comum com o ângulo AOC. O AOB tem esse de azul aqui, que foi colorido de azul, são os pontos que ele tem em comum com o ângulo AOC. Então, se tem ponto em comum, não são adjacentes. Então, possuem pontos internos em comum, logo não são adjacentes, tá vendo? Então, se eu tenho dois arquinhos aqui nesse mesmo ângulo AOB, é porque eles têm ponto interno em comum. Então, se eles têm ponto interno em comum, não são adjacentes, tá? Agora, vamos ver ângulos complementares e suplementares. Dois ângulos, eles são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, aqui nós temos dois ângulos aqui, olha, AOB, né, e BOC, AOB e BOC. Juntando a medida desse ângulo AOB com BOC, se eu somar, vai dar 90 graus, que é o ângulo reto. Você está vendo que a semirreta AO com a semirreta OC, as duas se uniram em um único ponto, que é o vértice O, e formaram um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, se eu somar esse ângulo AOB com esse ângulo BOC, vai ser igual a 90 graus. Então, a gente fala que eles são ângulos complementares. Por que complementares? Porque a soma das suas medidas é igual a 90 graus. E agora, o que são ângulos suplementares? Quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, eu tenho aqui o ângulo DOE. O DOE, esse arquinho vermelho está representando o ângulo DOE. E tem o ângulo EOF. Esse arquinho verde pequenininho, não sei se está dando para vocês enxergar,
está representando a medida do ângulo EOF. Se eu somar essa medida, esse arquinho verde, com esse arquinho vermelho, se eu juntar os dois, vai formar um ângulo de 180 graus, tá vendo? Por que 180? Lembra do transferidor? Não está um desenho de um transferidor? A gente viu que o transferidor, ele possui 180 graus. Então, quando forma essa semicircunferência aqui, é 180 graus. Então, a soma deles, quando é igual a 180 graus, a gente fala que eles são ângulos suplementares, tá? Então, note que os ângulos AOB e BOC são complementares, porque a soma vai dar 90 graus. E DOE, DOE e EOF são suplementares, que a soma, esse azul aqui, é a soma deles, que deu um ângulo de 180 graus, que é o formato de um transferidor, tá vendo? Agora vamos ver ângulos opostos pelo vértice. Olha, aqui eu tenho duas semirretas, ó, duas semirretas, uma horizontal e a outra passando, cortando a horizontal. No ponto em que elas se encontram, a gente chama de ponto O, que é o vértice, né, a origem dela, é o ponto O. E aqui essa semirreta que cortou a semirreta horizontal, ela formou, quando ela corta, ela forma 4 ângulos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 ângulos pequenos aqui. Então, esse ângulo vermelho, tá vendo que foi colocado esses 2 ângulos vermelhos e esses 2 ângulos verdes aqui. Por quê? Por que 2 ângulos vermelhos e 2 ângulos verdes? Porque esses 2 ângulos vermelhos, eles são iguais. E esses 2 ângulos verdes aqui, eles são iguais também. Por quê? Porque a gente fala que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aqui está o vértice, olha, né, o ponto O. Opostos, o que quer dizer que são opostos? Que não são consecutivos, né? Consecutivos é que vem um depois do outro. Então, esse ângulo vermelho com esse verdinho aqui é consecutivo. Mas esse ângulo com esse daqui, eles são opostos. Então, a gente fala opostos pelo vértice. Então, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, quais são os ângulos opostos pelo vértice? Este com esse e esse com esse. Então, por isso que eles estão na mesma cor, porque eles são iguais. Esse verde é igual a esse e esse vermelho é igual a esse outro vermelho aqui. Então, a gente fala que são ângulos opostos pelo vértice, tá? Agora, e se eu pegar a medida desse ângulo vermelho com esse ângulo verde aqui, olha, vocês vão ver, os dois são consecutivos. Quando eu tenho uma reta cortando uma outra semirreta cortando uma outra semirreta, os 2 ângulos consecutivos que elas formam, a soma desses 2 ângulos forma 180 graus, tá vendo? Olha, se eu pegar esse vermelho com esse verde, juntar, não vai formar o desenho de um transferidor, não vai? Uma semicircunferência, que é 180 graus. Então, a gente fala que a soma de dois ângulos consecutivos, quando eu tenho uma semirreta cortando uma outra semirreta, a soma dos 2 ângulos consecutivos que elas formam é igual a 180 graus. Se eu somar, olha, esse verdinho com esse vermelho, que os 2 ângulos consecutivos, né? Vai dar 180 graus, tá vendo? Ó, vai juntar e vai dar 180 graus, tá? Então, aqui a gente já viu o quê? Que os ângulos, quando eu tenho uma semirreta, com uma outra semirreta cortando ela, vai formar 4 ângulos, né? Aí, no encontro das 2 semirretas, eu tenho o vértice O. Então, a gente viu que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Os ângulos opostos pelo vértice são aqueles que não são consecutivos. E os 2 ângulos consecutivos que as semirretas formam, a soma desses 2 ângulos consecutivos é igual a 180 graus, né? 2 ângulos consecutivos, um que vem depois do outro, tá vendo? Então, se eu pegar um ângulo consecutivo, quando 2 semirretas cortam, os 2 ângulos consecutivos formados por elas, a soma deles vai dar 180 graus, tá? Ângulos formados por 2 retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então, aqui, ó, nós temos 2 retas
duas semirretas paralelas aqui, ó, a R, a reta R e a reta S, né? Elas são paralelas. Elas são cortadas por uma transversal aqui, que é a reta T. Então, considere duas retas RS paralelas entre si. O que é paralelo, gente? Que se eu continuar aqui, aumentando essa reta, ela nunca vai encontrar com a reta S, né? Ela nunca vai encontrar. E uma reta T transversal que intercepta as duas retas paralelas. O que é intercepta? Ela corta as duas retas paralelas. Aonde que ela corta essa reta? É o vértice, que é o ponto O, né? Aqui é o vértice, aonde que essa transversal cortou a reta S é o vértice. Aonde que ela cortou essa reta R é o vértice também, tá? Então, observe as posições e as classificações correspondentes. Olha, a gente viu no outro slide que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, não é? Então, esse ângulo é oposto a esse pelo vértice, então A e D são iguais. Até está com a mesma cor, que é vermelho. E B e C são iguais porque eles são opostos pelo vértice também, que o vértice são opostos pelo vértice, não é? Então, eles são iguais, tá? Até os dois estão com a cor verde, com a mesma cor, para mostrar que eles são iguais. Se eu juntar esse ângulo com esse, olha, lembra que a gente viu? Se eu somar dois ângulos consecutivos formados por duas semirretas, o que vai formar? Se eu somar a medida do ângulo A com o ângulo C, não formou 180 graus? Olha, o desenho do transferidor. Então, se eu somar dois ângulos consecutivos aqui, A e C, vai dar 180 graus. Se eu somar C com D, vai dar 180 graus. Se eu somar o D com B, vai dar 180 graus, tá vendo? Então, agora a gente tem o outro também. Aqui, tá vendo? A transversal T cortou aqui a reta S, nesse ponto aqui, que é o vértice. Então, os opostos pelo vértice a gente já viu que são iguais, né? E a mesma coisa. Se eu somar este ângulo com o consecutivo dele, vai dar 180. Esse ângulo com o consecutivo dele, o que é o consecutivo? Que vem depois dele aqui, em seguida dele, vai dar 180 graus. Mesma coisa. Então, olha, ângulos correspondentes são congruentes. A e E. Aí agora a gente vai ver. Os ângulos correspondentes são congruentes, que são iguais. A e E, B e F. O que a gente fala ângulos correspondentes? Por quê? Vamos imaginar. Aqui, quando a transversal T cortou a reta R, aqui de fora formou o ângulo A. E quando cortou a reta S, aqui formou o ângulo E. Então, A e E são iguais. C e G são iguais, tá vendo? Olha. Aqui, D e H são iguais. E B e F são iguais também, tá? Ângulos alternos internos são congruentes. O que quer dizer alternos internos? Ó, os ângulos internos são esses ângulos que estão aqui dentro aqui, entre as duas semirretas aqui, entre as duas retas aqui dentro, olha. Então, esses dois ângulos, ó, o C e D a gente fala que são ângulos internos. E e F são ângulos internos, tá? O A e o B, eles não estão de fora aqui, então eles são ângulos externos. E aqui, o G e H, que estão aqui de fora, eles são ângulos externos. Então, aqui, ó, GH, A e B são ângulos externos, tá? Que estão do lado de fora. Esses que estão do lado de dentro são ângulos internos, olha. C e D, e E e F são ângulos internos. Os alternos internos, eles são congruentes. O que é congruente? São iguais. O que é alternos internos? O que é alternos? São em lados diferentes, olha. O ângulo alterno interno. Os internos são esses aqui, C e D, e E e F, né? Alternos internos. O C está na esquerda e o F tá na direita. Então, ó, alternos, eles estão alternando, tá vendo? Olha. Então, os ângulos alternos internos são iguais. O que quer dizer alternos internos? Esses dois ângulos são internos.
Só que este é o alterno deste, o C é o alterno do F, e o D é o alterno do E. Tá vendo? Alternando. Alterna. Tá? Então, o C e o F são iguais, possuem a mesma medida, e o D e o E são iguais. E os alternos externos também são iguais. Ó, o A e o H são iguais, ó, tá vendo? O A e o H são os externos, tá vendo? Alternos. O que é alternos? Que são os opostos aqui, os alternos opostos, porque o A e o G, eles estão do mesmo lado, certo? E os colaterais externos são suplementares. Aqui, ó. Eles são chamados de colaterais externos. O que é colaterais externos? Que eles são iguais. Que eles estão no mesmo, iguais não, que eles estão colaterais externos e que estão no mesmo lado, ó. Os dois são externos e estão no mesmo lado, o A e o G. O A e o H, os dois são externos, mas estão em lados contrários, olha. Então, o A e o H são iguais. E o A e o G, eles são suplementares. O que é suplementares? Que a soma é 180 graus. Por que a soma é 180? A gente viu que, olha, se eu juntar, ó, o A, os alternos, tá vendo que o A tem a mesma medida do D aqui, porque opostos pelo vértice, né? Os alternos internos são iguais. Então, se o A tem a mesma medida do D, então o D vai ter a mesma medida do E, por quê? Porque eles são alternos internos. Então, por exemplo, o E vai ser a mesma medida do A também. Então, se eu juntar o A com o G, vai dar 180 graus, certo? Eu vou explicar para vocês, nas atividades, que vai ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Agora, vamos para a atividade 1. Observa a figura abaixo. Determine a medida do ângulo AOB. Então, aqui nós temos vários ângulos nessa medida. Nessa figura. E cada ângulo já colocou a medida deles, tá vendo? Aqui, 40 graus é a medida do ângulo AOB. 38 graus é a medida do ângulo BOC. 32 graus é a medida do ângulo COD. 20 graus é a medida do ângulo DOE, tá? Então, pediu para achar a medida do ângulo AOB. Ó, AOB, que já me deu aqui, que é 40 graus. Opa. 40 graus, que tem essa bolinha aqui em cima, que é 40 graus. Agora a letra B, pediu a medida do ângulo BOD. Ó, BOD. Então, a BOD é isso tudo aqui, ó, BOD. Então, para achar a medida do ângulo BOD, eu vou somar 38 mais 32, que BOD é isso daqui, não é? Então, eu vou somar 38 mais 32. Vou somar 38 mais 32, vamos fazer a conta aqui, ó, 38 mais 32. Passar o traço aqui para a gente somar. Vamos começar a somar unidade com unidade, dezena com dezena, tá? Então, 8 mais 2, 10. Coloco 0, que representa a unidade, e vai 1, que é a dezena. Vai 1 aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Então, 70. 38 mais 32 é igual a 70. Então, qual que é a medida do ângulo BOD? 70 graus. 70 graus, certo? Ó, BOD, que é BOD, que é 38 mais 32, que deu 70 graus. Agora, COE. COE é isso daqui, ó. COE. Então, para eu achar a medida do ângulo COE, eu vou pegar o 32 mais o 20. 32 mais 20, 52 graus, certo?
Agora vamos para a atividade 2. Na atividade 2, olha, na figura abaixo, as setas M e N são paralelas. Olha, M e N são paralelas. A diferença entre as medidas dos ângulos indicados por N e M é igual a... Então, tem que achar os ângulos indicados por M, N e M, né? Então, olha, essas duas retas paralelas estão sendo cortadas por uma reta T transversal, tá? Agora, a gente vai usar aquilo que a gente aprendeu, que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, que os ângulos alternos internos são iguais, que os ângulos externos, que os ângulos alternos internos são iguais, os ângulos alternos externos são iguais também. A gente vai usar aquilo que a gente viu. Então, olha, aqui está o vértice. A gente sabe que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse ângulo mede 84, o oposto pelo vértice aqui é o M. O M também vai medir 84, não é? Então, o M a gente já achou, o M está fácil. O M é igual... Opa. O M é igual a 84 graus. 84 graus. Por que o M é igual a 84? Porque os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aqui está o vértice, esse ângulo é oposto a esse. Então, se esse mede 84, o M também vai medir 84, né? A gente sabe que os ângulos alternos internos são iguais também. Então, o M mede 84, não é? Ó, o M é um ângulo interno, não é? O N também é um ângulo interno e esse R também é um ângulo interno. Então, alternos e internos são iguais. Então, alternos é quando você alterna o lado dele. Então, o M é um ângulo interno, o R é um ângulo interno. Os dois não são alternos, eles não estão alternando, são em lados diferentes. Então, eles são iguais. Então, o M é igual a R, né? Então, o M é igual a R, né? Se o M mede 84, então o R também vai medir 84. 84 graus. Por que ele vai medir 84? Porque os ângulos alternos internos são iguais. Então, a gente viu que o M vale 84. Qual que é o alterno interno? O R não é alterno interno? O que é alterno? É que em lados diferentes. Só que os dois estão internos, estão dentro aqui, ó, tá vendo? Internos que estão aqui entre as duas retas paralelas, tá? Que estão nesse espaço aqui, ó, tudo que está entre as duas retas aqui paralelas é interno, tá? Então, eles são alternos internos, então eles são iguais. Então, o M é igual a R, o R igual a 84 também, né? Agora, eu tenho que achar o N, né? O N. Ó, se eu pegar o N, somar com o R, não vai formar, ó, N mais o R, não vai formar a medida de um transferidor aqui, ó, não vai? Qual que é a medida de um transferidor? 180 graus. Vocês viram o transferidor? Não vai ser um desenho do transferidor? Então, se eu somar N mais o R, vai ser igual a 180 graus, não vai? N mais R igual a 180. O R eu sei que é 84, não é? Então, para eu achar a medida de N, quanto que falta aqui para inteirar 180? Não é? Porque se eu somar o R mais o N, vai dar 180. Então, para eu saber quanto que vale o N, o R é 84, então o N vai ser 180 menos... Vamos subtrair, menos 84. Eu vou achar a medida de N. Menos 84. Vamos fazer a conta aqui. Começando na unidade. Começando na unidade. De 0, eu posso tirar 4? Não, porque 0 é menor que 4. Então, eu vou pegar uma dezena e uma dezena daqui do 8 e passo para cá. Uma dezena não são 10? Então, eu estou passando uma dezena. 10 mais o 0 que eu já tenho, 10, né? 10 menos 4, 6.
Quando eu peguei uma dezena daqui do 8, ele não ficou valendo 8 mais, ele ficou valendo 7, tá? Ele ficou valendo menos 1. De 7, eu posso tirar 8? Não. Então, eu pego uma dezena do próximo aqui, que é o 1. Então, eu pego uma dezena do 1 e passo para cá. Uma dezena são 10. Com 7, que aqui ficou valendo 7, né? Com 7 que ficou valendo, uma dezena com mais 7, uma dezena são 10. Mais 7, 17, né? 17 menos 8, 9. 9. E o 0, e aqui o 1 ficou valendo 0. Por quê? Porque passou uma dezena para cá, então ele ficou valendo menos 1. Então, menos 1, 0, não tem necessidade de colocar. Então, o N, ele mede quanto? 96, né? Por que 96? Porque eu fiz 180 menos 84, que é o valor de R, para a gente saber quanto que vale o N. Porque se eu somar 96 mais 84, vocês vão ver que vai dar 180. Porque se eu juntar esses dois ângulos aqui, formou um ângulo de 180 graus, né? Que é o desenho de um transferidor, uma semicircunferência. Então, o N é igual a 96 graus, certo? Então, N, 96. Só que o que pediu aqui? A diferença. O que é a diferença? Toda vez que eu falo em diferença, gente, eu vou subtrair. Porque a diferença é o resultado da subtração, tá? Então, pediu a diferença, quer dizer, eu vou subtrair as medidas dos ângulos indicados por N e N. N vale quanto? 96, né? Então, eu quero achar a diferença. Então, se eu vou achar a diferença, eu vou subtrair, tá? N menos N, opa. Vou achar a diferença, vou fazer nesse canto aqui, ó. N menos N. Né? Que eu quero a diferença. Então, a diferença a gente subtrai entre as medidas dos ângulos indicados por N e N. O N, quanto que vale o N que a gente viu? 96, não é? 96 menos o N. Quanto que vale o N? 84. 96 menos 84 vai ser igual a... Faz a conta aí. N menos N é igual a 96 menos 84, que é igual a 12, tá? Então, a resposta certa é a letra C. Vai com X na letra C, que é 12, certo? Agora, vamos para a atividade 3. Observando os ângulos formados entre as retas paralelas. Eu tenho duas retas paralelas aqui, a reta R e a reta S. As duas retas foram cortadas por uma reta transversal T. Determine os ângulos X e Y indicados na figura. Eu quero achar esses ângulos aqui, ó, X e Y, tá? Aqui, a gente tem a medida desse ângulo, que é 120, não é? Aqui no vértice, não, o ponto de encontro que cortou a reta R, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse ângulo mede 120, esse ângulo aqui, oposto a ele, pelo vértice, também vai medir 120, não é? 120. A gente sabe que os ângulos alternos e internos são iguais. Então, esse ângulo é interno. Esses dois ângulos aqui são internos. E esses dois ângulos são internos. Esse não mede 120? Mede. Não tem como eu escrever aqui a medida para vocês, viu, gente? Mas raciocina aqui comigo, vamos pensar aqui comigo, olha. Se esse ângulo mede 120, aqui está o vértice. Oposto pelo vértice, o ângulo oposto os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, esse também vai medir 120. Agora, esse ângulo é interno. A gente sabe que os alternos internos são iguais. Então, se esse mede 120, esse não é alterno. O que é alterno? Que tem lados diferentes. Os dois são ângulos internos, que são ângulos que estão aqui entre essas duas retas aqui,
É nesse espaço aqui, são internas. Então, se esse mede 120, o alterno interno também vai medir 120, que é esse daqui. O y não é oposto pelo vértice a esse? Então, se esse mede 120, esse também vai valer, o y vai valer 120. Por que o y vai valer 120? Porque ele é oposto a ele pelo vértice. Então, 120 graus. O y eu já achei, 120 graus. Agora, vamos achar o x. Se eu pegar a medida do x, olha, o x e o y não são ângulos consecutivos, que quer dizer, vem um depois do outro, não é? Se eu somo a medida de dois ângulos consecutivos formados por uma transversal, com a reta aqui, a soma vai dar quanto? Ó, se eu somar esse com esse, vai dar 180, não vai? Vai formar o desenho de um transferidor, que é 180 graus. Então, se eu somar x mais y, vai ser igual a 180 graus, não vai? O y não é 120? Então, quanto que vai faltar aqui para inteirar 180? 60, não é? Então, o x vai ser igual a 60. X igual a 60 graus. Por que 60 graus? Porque se eu pegar o x, que é 60, mais 120 do y, 120 mais 60 vai ser igual a 180. E a soma das duas medidas aqui é 180, olha, porque foi formar um ângulo de 180 graus, que é o desenho de um transferidor, tá vendo? Se eu tenho dois ângulos consecutivos, forma 180. Por exemplo, esse ângulo aqui com esse forma 180 também, ó. Tá vendo? Então, dois ângulos consecutivos formados por uma transversal, né, cortando uma reta formada por transversal, a soma das medidas deles é igual a 180, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, gente. Essas atividades vão ajudar vocês a realizarem a atividade do PET da semana 4, e a próxima aula eu vou continuar ainda na semana 4, tá? A gente vai terminar os ângulos. Até a próxima aula.